No caso de hoje, vamos contar a história de uma jovem mãe que desapareceu misteriosamente, e os responsáveis por isso só foram localizados meses depois, após os investigadores receberem uma informação importante. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Caroline e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui e gosta de casos criminais e sobrenaturais, se inscreve porque toda semana tem vídeo novo. Aproveite e curta esse vídeo, não custa nada e você estará contribuindo para o crescimento do canal. Sem mais enrolações, vamos para o caso de hoje. A jovem em questão se chama Caroline Serrano Cordeiro. Ela nasceu no dia 21 de dezembro de 1983 em Heredia, na Costa Rica. Sua mãe se chamava Rosemary Cordeiro. Rosemary era uma boa mãe, no entanto, muitas coisas em seu lar que não dependiam dela saíam do controle, como por exemplo a questão do pai. Ao contrário dela, ele era muito violento, é tanto que após o nascimento de Caroline, Rosemary se separou dele, pois queria que sua filha crescesse em um ambiente longe de maus tratos. Um tempo depois, Rosemary acabou casando novamente. E foi no padrasto que Caroline encontrou uma figura paterna. E apesar do relacionamento ter chegado ao fim, Caroline continuou em contato com ele. Caroline gostava de cuidar bastante de sua aparência. Com isso, todas as vezes que saía, cuidava de seu cabelo e fazia sua maquiagem. Ainda no ensino médio, Caroline abandonou os estudos e passou a se dedicar a cursos profissionalizantes de cabeleireiro e de manicure. Aos 22 anos, teve uma filha que chamou de Amanda. Infelizmente, a relação com o pai da menina não durou muito. Contudo, ele assumiu a responsabilidade de pai e ajudava com os cuidados da menina. Caroline trabalhava em uma empresa de panificação chamada Bimbo. Graças ao seu trabalho, em 2018, ela conseguiu se tornar independente e com sua filha se mudou-se para uma casa alugada perto da casa da mãe, já que Rosemary poderia cuidar de sua neta quando Caroline saía para trabalhar. Em agosto de 2018, aos 24 anos, Caroline começou a se relacionar com um homem de 21 anos chamado Andrew Cubilo Hidalgo. Porém, esse relacionamento era complicado, pois Andrew era casado. Mesmo nunca tendo encontrado o rapaz pessoalmente, Rosemary teria dito a Caroline que não concordava com aquela relação e pediu que ela não continuasse com ele. Porém, ainda assim, ela seguiu com o relacionamento. O tempo foi passando e no dia 12 de agosto de 2019, Caroline já estava com 25 anos, saiu para trabalhar e quando retornou do seu expediente, foi para a casa de transporte público. Quando desembarcou no ponto de ônibus, ela chegou a caminhar aproximadamente 400 metros até chegar em casa. Naquele dia, sua filha, Amanda, estava na companhia da avó. Assim, ela falou que ia buscar a menina mais tarde, pois ia sair aquela noite com o namorado e os amigos. Alguns vizinhos notaram que algum tempo depois de chegar em casa, por volta das 10h45 da noite, Caroline saiu de casa e entrou em um automóvel branco, um Honda CR-V. E essa foi a última vez que ela foi vista. Rosemary estranhou muito, pois Caroline não tinha aparecido naquela noite para buscar a sua filha. Preocupada, Rosemary tentou entrar em contato com a filha por meio de ligações e mensagens. No entanto, não teve sucesso. Quando foi no dia seguinte, Rosemary resolveu ir até a casa da sua filha para saber o que tinha acontecido, pois ela não tinha recebido notícia de Caroline durante toda a noite. Quando chegou à residência, viu a porta aberta. Ao entrar, viu que a televisão estava ligada e a chapinha de cabelo estava conectada na tomada. O cenário parecia que ela tinha saído de casa e que voltaria rapidamente, pois não fazia sentido ter deixado a chapinha e a TV ligada. A preocupação de Rosemary só aumentava. Ela ainda tentou o contato novamente com a filha, mas não teve resposta. Com isso, ela foi à delegacia e prestou queixa de pessoa desaparecida. A polícia então começou a investigar as pessoas mais próximas de Caroline, como amigos e companheiros de trabalho. No entanto, não se tinha evidências de nada suspeito. Rosemary também rapidamente começou a procurar por sua filha com a ajuda de familiares e vizinhos. Eles procuravam por vários lugares próximos e até usavam cavalos para chegarem em locais de difícil acesso. Foi também espalhado fotos dela em vários lugares e saíam perguntando às pessoas se a tinham visto. Muitas delas, por conhecerem Caroline há muito tempo, acabavam se juntando para contribuir com as buscas. A primeira coisa que os investigadores fizeram quando perceberam que a família e os vizinhos começaram a reunir para procurar Caroline foi apoiar com várias equipes de policiais. Também se deslocaram até a casa de Caroline para verificar o local.
Na ocasião, eles iam olhar se algo de valor estava faltando na casa, pois poderia ter ocorrido algum assalto e os envolvidos que invadiram a casa talvez tivessem levado Caroline. No entanto, nada de valor estava faltando. O que estava faltando eram os pertences pessoais dela, como a carteira, celular e as chaves da casa. Além disso, não se tinha nenhuma pista que levasse a descobrir o paradeiro da jovem. As buscas continuaram por dias, semanas e até meses, e nada foi encontrado. Com o passar dos meses, ficava cada vez mais difícil de encontrar respostas. Apenas 6 meses depois que as autoridades começaram a ter notícias do paradeiro de Caroline. No início de 2020, depois de tanta procura, os investigadores receberam uma informação anônima de que havia restos mortais nas encostas do vulcão Barva, em Heredia. Eles foram até o local e iniciaram uma busca pela área e realmente encontraram alguns ossos. Porém, segundo o relatório forense, os primeiros restos encontrados não eram humanos. Depois de vários dias após o início das buscas no local, no dia 11 de fevereiro de 2020, foi encontrado alguns ossos, e eles foram identificados como sendo restos humanos. Assim, foram levados para análise, para saber a quem pertenciam. Também foi encontrado cabelo, roupas íntimas, uma bolsa e sapatos. Os ossos foram encontrados a 75 metros das roupas, perto de um rio. Rosemary, mesmo preocupada, ainda tinha esperanças de encontrá-la. É tanto que, em algumas entrevistas, ela disse que tinha esperança de que os restos mortais não fossem de sua filha, e que possivelmente ela poderia estar viva em algum lugar. Ao passo em que os restos mortais eram analisados, as autoridades continuaram com as buscas. Durante esse tempo, chegou ao conhecimento dos investigadores um vídeo feito por uma câmera de vigilância localizada próxima à residência de Caroline. As imagens não eram muito nítidas, contudo, foi possível ver Caroline entrando voluntariamente em um Honda CR-V branco no dia do desaparecimento, e as roupas que ela usava correspondiam às que foram encontradas próximas aos restos mortais. Agora que os investigadores tinham essas imagens em mãos, eles concentraram sua atenção para identificar os dados do veículo e seu proprietário. Com isso, eles solicitaram a lista completa da panificadora Bimbo, o local onde Caroline trabalhava. Assim, verificaram os nomes dos empregados e o automóvel de cada um. Imediatamente chegaram dos empregados que possuíam um carro idêntico aos da filmagem. Assim, solicitaram um mandado para realizar uma busca na residência dele. Assim foi feito, até encontraram evidências o suficiente para ligá-lo ao desaparecimento. O empregado em questão se chamava Andrei Cubilo de Galdo, de 21 anos. No dia 13 de fevereiro de 2020, Andrei foi preso e, junto a ele, mais 4 suspeitos do envolvimento no desaparecimento da jovem foram capturados. Porém, os restos mortais ainda não tinham sido identificados. Os suspeitos eram Jander Rodrigues, de 19 anos, e 3 adolescentes. Como um deles era de menor na época do crime, sua identidade foi mantida em segredo. Uma garota de 17 anos e um de 16. Com os suspeitos foram encontradas roupas com manchas de sangue. Uma análise foi feita no histórico de mensagens de Andrei, e interrogando pessoas próximas, a polícia tomou conhecimento de que ele tinha um relacionamento com Caroline, mesmo estando casado com outra mulher. Ele sempre tentou manter a relação em segredo, por isso Caroline nunca falou do seu relacionamento com ninguém. Quanto aos envolvidos, os menores foram postos em liberdade provisória e os adultos foram presos preventivamente por 6 meses. Tempo esse que foi dado para que as autoridades terminassem de investigar o caso. Os resultados forenses levaram cerca de um mês. Porém, finalmente, na primeira semana de março de 2020, confirmaram que os restos mortais encontrados pertenciam a Caroline. De acordo com o relatório, os restos mortais ficaram por muito tempo expostos. Devido a isso, teriam sofrido com as condições climáticas e quase nada pôde ser determinado. Por isso, não foi possível determinar a causa da morte. A única conclusão foi que ela teria sido assassinada no mesmo dia que desapareceu. No tempo em que a família se despedia, as autoridades continuaram com as investigações, examinando os celulares de cada um e também os interrogando por muito tempo para descobrir o que tinha acontecido com Caroline. Depois de muito trabalho, conseguiram determinar a cronologia do que aconteceu naquela noite. Durante aquela noite, Andrei mandou uma mensagem para Caroline, pedindo para se encontrarem. Parecia que eles tinham discutido algumas semanas antes. O motivo
motivo era que Caroline queria que o relacionamento deles fossem oficializados e público. Porém, Andrei não queria deixar a sua esposa, na qual tinha um filho. Devido a isso, Caroline resolveu terminar o relacionamento de Barva em Herédia com alguns amigos e a convidou. Possivelmente, em busca de um reconciliamento, ela aceitou e ele foi buscá-la em seu carro. Na encosta do vulcão Brava estava Juder e os outros dois garotos menores de idade, esperando por eles. Andrei tinha prometido pagar cerca de R$ 380 para tirar a vida de Caroline. De acordo com as conversas telefônicas entre os acusados, Caroline foi atingida por um único tiro efetuado por Juder. Em seguida, se livraram do corpo a poucos metros do local do crime. Nesse meio tempo, Andrei foi até a casa de Caroline e pegou alguns pertences, pois ele queria que parecesse que ela teria saído de casa voluntariamente. Depois, ele pediu à menina de 16 anos que se livrasse dos pertences de Caroline. Segundo as investigações, as acusações contra um dos menores de idade foi retirada, pois não tinham evidências o suficientes para ligá-lo ao crime. Todos os outros permaneceram no processo. No dia 20 de setembro, outro adolescente que se considerou culpado por participar do homicídio e foi sentenciado a 10 anos de prisão. E a garota de 16 anos foi sentenciada a 12 anos de prisão. Em janeiro de 2021, os dois adultos foram sentenciados a 24 anos de prisão e ainda tiveram que pagar cerca de R$ 38.600 para a mãe da vítima. E Andrei ainda teve que transferir 2 veículos para a família de Caroline. Esse foi o caso de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.